Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. Hoje eu vou explicar um filme de guerra e drama alemão chamado O Tambor, de 1979. Cuidado com os spoilers à frente. O filme se passa na Polônia logo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Na primeira cena, nós vemos uma mulher chamada Anna que está trabalhando no campo quando um estranho vem correndo em sua direção e se apresenta como Joseph. Ele explica freneticamente que precisa de ajuda porque alguns policiais o estão seguindo. Sem perguntar muito, Anna o deixa se esconder embaixo de suas saias e o plano funciona. Quando os policiais chegam, eles realmente não encontram nada. E a partir daquele dia, Anna e Joseph se tornam inseparáveis e se casam logo em seguida. Um ano se passa, os dois deram à luz a uma filha e a vida parece estar indo muito bem. No entanto, um dia, os policiais finalmente o encontram perto de um lago. Eles começam a atirar e, sem opções, Joseph pula na água e foi a última vez que alguém o viu. Alguns acreditam que ele se afogou, outros especulam que ele fugiu para a América e se tornou um empresário de sucesso, e outros ainda dizem que ele virou um tritão. Enfim, agora, por outro lado, com o marido desaparecido, Anna passa por dificuldades financeiras criando sua filha. Ela vende vegetais numa feira e às vezes o próprio corpo para gerar renda. O filme então corta para vários anos depois e a filha de Anna, Agnes, cresceu e se tornou uma mulher muito bonita e vários homens da cidade a desejam. Mas Agnes está em um caso secreto com seu próprio primo Ian. Eles costumam fazer coisinhas e se divertir de vez em quando. No entanto, eles não podem se casar e Agnes acaba se casando com um chefe alemão chamado Alfred. Alguns meses depois, ela fica grávida e dá luz ao menino que chamaremos de Oscar. O problema é que ninguém sabe se o garoto é realmente filho do seu marido Alfred ou do seu amante Ian. No hospital, após o nascimento, Oscar chora bastante e Agnes promete dar a ele uma bateria quando ele fizer 3 anos e ele se acalma. O filme avança novamente alguns anos e é o aniversário de 3 anos de Oscar, e muitos convidados e parentes se reuniram na sua casa. Como prometido, Agnes o presenteia com um tambor de brinquedo e o menino fica extremamente feliz. Oscar desfila pela casa e brinca curiosamente, ignorando completamente os convidados e a comemoração que está acontecendo. Porém, ao notar os adultos bebendo álcool, ele fica completamente enojado. Então Oscar decide que quer ser criança pro resto da vida. Naquela noite, ele pula da escada e se machuca gravemente. Quando é levado ao hospital, os médicos diagnosticam que ele rompeu certas partes do cérebro que controlam o crescimento físico e que agora o desejo de Oscar foi realizado. Ele permanecerá uma criança para sempre. Algumas semanas depois, Oscar recebe alta do hospital e ele imediatamente começa a se envolver com o tambor e começa a levar o brinquedo para todos os lugares. Um dia, o seu pai, já farto dessa situação, tenta tomar o brinquedo do garoto, mas Oscar solta um grito tão mortal que quebra todos os vidros próximos. Percebendo que o garoto tem superpoderes, a família o deixa em paz. Mais 3 anos se passam e Oscar já tem 6 anos e não cresceu nenhum centímetro, e o tambor tá lá, firme e forte, sendo carregado de um lado para o outro. Um dia na escola, a professora tenta tomar o tambor do Oscar e isso o irrita bastante. Ele começa a gritar bem alto. Isso não só machuca os outros alunos, como também quebra os óculos da professora. Em casa, Agnes e Alfred ficam preocupados com o garoto. Por um lado, ele não cresce fisicamente. Por outro lado, é obcecado por um tambor de lata. Eles começam a levar o garoto em vários médicos pela cidade, mas nenhum deles consegue encontrar uma solução. Quando os pais finalmente aceitam o destino de Oscar, eles decidem dar a ele a melhor vida possível. Então, todos os sábados, Agnes o leva para a cidade, aparentemente para mostrar a ele as coisas da cidade, mas na realidade ela o deixa em uma loja de brinquedos e vai se encontrar com seu amante Ian. Ela sempre faz questão de ter relações íntimas intensas. Um dia o Oscar pega a sua mãe no flagra, mas ele não se importa nem um pouco e simplesmente quer continuar sendo criança e brincar com seu tambor de lata. Mais 6 anos se passam e Oscar agora tem 12 anos. Um dia os seus pais o levam num circo onde várias pessoas com nanismo estão se apresentando. Observando os pequenos artistas, Agnes e Alfred ficam se perguntando se o filho também é como eles. Depois que o show termina, Oscar encontra o líder dos anões e demonstra suas habilidades de gritar. Impressionado, o líder convida ele para se juntar ao grupo e fazer uma turnê ao redor do mundo. No entanto, antes que Oscar possa responder algo, seus pais chegam e o levam embora. Enquanto a Segunda Guerra Mundial começa, depois que Varsóvia fica sob forte ataque dos nazistas, centenas e milhares de judeus são perseguidos e por causa disso ocorre uma imigração em massa. O cara da loja de brinquedos, Marcos, também é judeu e pretende se mudar para Londres o mais rápido possível. Marcos quer levar Agnes e Oscar junto com ele para a Inglaterra, aparentemente porque ele desenvolveu um sentimento de afeição por eles. Infelizmente, quando ele fala sobre o plano, a Agnes recusa e sai da loja para nunca mais voltar.
Mais algumas semanas se passam e a Polônia começa a mergulhar no verdadeiro caos, com os soviéticos se juntando à invasão. A população local fica desamparada, a guerra afeta Agnes profundamente e a danação do seu filho também. Todo esse ambiente caótico deixa uma mulher completamente mal-humorada. Um dia ela começa a consumir muito peixe cru e a sua família fica muito preocupada porque Agnes é alérgica a peixes. Eles tentam impedi-la, mas sem sucesso. E infelizmente o consumo excessivo de peixe cru tira sua vida. Em seu funeral, muitos amigos e parentes vêm prestar suas homenagens. Marcos também está entre eles, mas ele é rapidamente mandado embora pelos nazistas devido à sua etnia. No entanto, depois que todos se vão, ele retorna e silenciosamente expressa seu amor por Agnes, algo que ele nunca poderia fazer quando ela estava viva. Infelizmente, alguns dias depois, a loja de brinquedos de Marcos é incendiada pelos nazistas. Como era sua única fonte de sustento, ele mergulha numa depressão e acaba cometendo o impensável. Quando Oscar fica sabendo disso, ele fica de coração partido. Não porque gostasse de Marcos, mas porque sua loja de brinquedos era a única na cidade que consertava tambores. Como o velho tambor de Oscar agora está parcialmente danificado, ele pede a ajuda do seu segundo pai, Ian, que trabalha no correio local, onde muitos tambores velhos foram guardados lá. Então Ian leva o menino para lá para comprar um novo. No dia seguinte, os nazistas lançam um ataque surpresa aos correios, bombardeando tudo que estava no seu caminho. Vários homens são mortos no local, enquanto Ian e outros lutam bravamente. Eles não são páreo para os implacáveis nazistas. Por fim, Ian, junto com os poloneses restantes, são levados para fora e executados um por um. Oscar só não foi pego pelos nazistas porque Deus estava com dó. Felizmente, ele conseguiu se esconder por tempo suficiente dentro dos correios até que um bom samaritano resgatasse. Agora, com sua mãe e seu segundo pai mortos, Oscar começa a viver com Alfred permanentemente. Um dia, Alfred contrata uma jovem empregada chamada Maria. Oscar imediatamente se apaixona pela beleza da moça e sempre tenta se aproximar dela, mas Maria simplesmente o trata como uma criança, embora eles tenham exatamente a mesma idade. Numa manhã, Oscar acorda com uma discussão acontecendo na sala de estar. Quando ele vai verificar, ele percebe o seu pai e Maria quase pelados. Aí ele se dá conta de que os dois estavam tendo um caso o tempo todo. Oscar fica com o coração partido ao ver o amor da sua vida apanhando de seu próprio pai. Porém, as coisas são bem piores. Maria ama o velho genuinamente e quer casar com ele, mas ele simplesmente a ignora e despreza e a trata como mercadoria. Naquela noite, enquanto Maria está chorando na cozinha, Oscar tenta confortá-la usando seu tambor. No entanto, isso acaba agravando ainda mais o seu humor e ela o empurra para longe. Percebendo seu erro, ela se aproxima do menino para pedir desculpas, mas em vez disso ele dá um soco no seu estômago. 9 meses depois, vemos que Maria está grávida de um filho de Alfred e Oscar sempre fica ao lado dela, mas é evidente que o menino não está feliz. Um dia, ele silenciosamente pega uma tesoura e tenta matar o bebê que ainda nem nasceu, mas Maria consegue impedi-lo a tempo. Com seu plano frustrado, Oscar decide esquecer sua amada de uma vez por todas. Algumas semanas depois, Maria dá à luz ao menino saudável e ao vê-lo, Oscar muda completamente de atitude e começa a cuidar do bebê como se fosse seu próprio filho. Vários meses depois, quando Oscar passeava pelas ruas de Varsóvia, ele se depara com um amigo familiar, que não é outro senão o líder dos anões que ele conheceu no circo anos atrás. Para sua surpresa, o anão agora trabalha para os nazistas como animador, e ele sugere que Oscar também se junte ao grupo e viaje com eles para Paris. Ele diz que eles podem ganhar muito dinheiro juntos. Oscar nega de início, dizendo que não quer nada com os nazistas, mas quando o amigo revela a grande quantia de dinheiro que eles podem ganhar, imediatamente Oscar muda de ideia. A decisão acaba sendo boa para o Oscar, pois ele vive alguns de seus dias mais felizes em Paris, agora ocupada pelos nazistas. Junto com um estilo de vida luxuoso, ele também faz alguns bons amigos que realmente entendem seus problemas. Ninguém zomba dele pelo fato dele carregar um tambor para onde quer que vá. Além disso, Oscar também se relaciona pela primeira vez em sua vida. Ela é uma das artistas, chamada Rosita, que é gentil e carinhosa com ele. Infelizmente, os dias felizes não duram muito, pois um dia alguns soldados americanos invadem a base nazista com bombardeios pesados. Oscar e seus amigos de alguma forma conseguem escapar, mas a Rosita não teve a mesma sorte e ela acaba morrendo bem na frente do Oscar. O incidente traumatiza o jovem e, incapaz de lidar com aquela situação, ele acaba voltando para casa. Alfred fica em êxtase por ter o filho de volta, mas o mesmo não pode ser dito sobre Maria.
ela ainda o despreza pelo soco que ele deu no seu estômago anos atrás. O filho de Maria faz 3 anos e Oscar o presenteia com um tambor igual ao que ele ganhou na mesma idade. Entretanto, a guerra aumentou a ponto de andar nas ruas se tornar algo muito perigoso. Os nazistas não estão agora a executar somente judeus, mas também os poloneses, e isso assusta Alfred, porque embora ele seja alemão, toda a sua família é polonesa. Então, para mantê-lo seguro, Alfred renova o porão e esconde todo mundo lá. Infelizmente, um dia o lugar é descoberto por alguns soldados soviéticos. Eles interrogam a família um a um. Quando Alfred é encontrado, por ser alemão, ele acaba sendo executado no local. No dia seguinte, um polonês rico e influente chamado Marius assume o restaurante de Alfred. Ele também conduz o funeral do chefe recentemente falecido, citando que sabe o que é perder um membro da família e explica que apenas há alguns meses atrás, a sua esposa e os filhos faleceram em um acidente. Oscar também está presente no funeral e é quando ele finalmente se dá conta de que ele ficou órfão da sua mãe e de ambos os pais. Então agora ele quer finalmente crescer e cuidar de si mesmo. Oscar dá o primeiro passo para se tornar um adulto jogando fora o seu tambor favorito. Ele se despede dolorosamente porque era a única coisa que ficou com ele por toda a vida, enquanto seus pais e entes queridos iam falecendo um por um, mas o tambor sempre permaneceu ao seu lado. Nesse momento, seu meio-irmão o golpeia na cabeça com uma pedra e todos correm para ver como ele está. E quando eles veem o sangue saindo do seu nariz, eles ficam muito preocupados. Um médico está presente no funeral e acaba examinando o garoto. E ele relata que o Oscar não está apenas bem, mas vai começar a crescer novamente. A parte do seu cérebro que é responsável pelo crescimento físico, de alguma forma foi curado após o impacto da pedra. E ao ouvir isso, todo mundo fica feliz. Na cena final é mostrado que a guerra finalmente terminou após a queda do Muro de Berlim. A Polônia é liberada após quase 6 anos de brutalidade. No entanto, a maior parte do país foi dilacerada, então centenas de famílias estão imigrando para o Ocidente em busca de uma vida melhor. Entre eles são Maria e Oscar, que rapidamente entram em um trem lotado e partem da cidade. O filme termina quando Oscar percebe a sua avó, Ana, olhando para ele da estação. Ele começa a gritar de desespero para pararem o trem, mas como ele começou a crescer, os seus poderes se foram. E assim termina essa história. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.